Vamos sentar e abrir lá em Romanos 8, né, onde nós estamos. Nós vamos ler do versículo 12 ao 17. Todos já acharam? Romanos 8, versículos 12 a 17. Posso ler? Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A tônica de hoje vai ser esse versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Os filhos de Deus são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus. Pois, agora preste atenção. Pois não recebestes o espírito de escravidão. Está isso aí na sua Bíblia? Não recebeste espírito de escravidão? Então, se você é filho, você não é escravo, ou é? Não é escravo. Pois não recebeste espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Agora, olha bem, o próprio Espírito, com letra maiúscula, que é Espírito Santo, testifica com o nosso, o quê? Espírito. Então, o Espírito Santo, ele testifica, não é com a nossa alma, com a nossa cabeça, mas é com o nosso Espírito, aquela parte nascida de novo, filha de Deus, gerada pelo Espírito de Deus. Então, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Testifica o quê? O que é testificar? É atestar, afirmar, confirmar, né? Testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, vamos recapitular, abra lá, Romanos 1, versículo 1, Paulo fala, ele se apresenta na sua saudação como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, ele foi chamado por Deus, e separado para quê? Para o Evangelho. Então Paulo foi chamado para ser apóstolo, ninguém se faz apóstolos a si mesmo. Só um chamado de Deus é que poderia alguém como o apóstolo Paulo ser feito apóstolo. Ele foi separado do quê? Para pregar o judaísmo? Não. Ele foi separado para pregar para o Evangelho. Então o ministério dele todo foi pautado no Evangelho. Por isso que ele fala em Gálatas que o Evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem algum, ninguém ensinou ele. Mas como ele ficou conhecendo a respeito do Evangelho? Ele fala, foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então o que é uma revelação? É Deus permitir que alguém conheça aquilo que por moto próprio ele jamais poderia conhecer. Então o que é uma revelação? Deus abre o entendimento de uma pessoa e faz ela ver aquilo que humanamente ela nunca veria e nunca conheceria. Não, revelação não é isso, você de camisa branca vai ficar com isso é tudo baboseira, essa que é a verdade. A verdadeira revelação é aquilo, Deus fazer você conhecer o mistério da palavra que você por si mesmo nunca conheceria. Então, Paulo diz que o evangelho que ele recebeu por revelação direta de Jesus Cristo. Agora, ele recebeu num dia só? Não. Depois que ele teve encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, Paulo foi para o Velho Testamento encontrar Jesus no Velho Testamento, ver as profecias. E Paulo levou um tempo também para compreender o Evangelho da forma que ele explanou nas suas cartas. Então o Evangelho não é uma coisa que eu conheço em um dia.
eu vou trabalhando em cima dele, ele vai se abrindo e vai tendo revelação, e eu vou crescendo no conhecimento do Evangelho. Está bem claro isso, queridos? Sim ou não? E depois Paulo falou o que no versículo 9? Porque Deus a quem sirvo em quê? Em meu espírito, no espírito humano. Servia o que? No Evangelho do seu Filho. É minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós nas minhas orações. E aí por diante. Então, como Paulo servia a Deus, ele servia a Deus no espírito dele, no Evangelho do seu Filho. Então, o verdadeiro ministério de uma pessoa é uma coisa dada por Deus no espírito dela, nascida de novo. Ali está um encargo. Primeiro Deus vai trabalhar nessa pessoa, amadurecê-la, deixá-la pronta, para depois lhe dar um ministério, para pôr para fora tudo aquilo que o próprio Deus pôs no espírito dela, né? Então Paulo servia a Deus no seu espírito, no homem novo, ele servia no Evangelho. Depois, versículo 16 e 17, o que Paulo fala? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita, né? Pois não me envergonho do Evangelho, porque Evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação. Então, para mim entrar em contato com o poder de Deus, eu tenho que entrar em contato com o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E o que é ser salvo? Ser salvo é só, quando eu morrer, eu vou entrar na eternidade e fui salvo. Não, a salvação começa nessa vida. Eu encontrei Jesus Cristo, eu já sou salvo. Sou liberto da condenação eterna, liberto do poder do pecado, liberto da mão do diabo, sou uma nova pessoa, saí do cativeiro, saí do apodrecimento, sou uma nova criatura, livre. A salvação começa agora. Por fim, quando eu deixar esse corpo, é que eu vou entrar na vida, eu vou entrar na eternidade, já salvo. Então, como é que uma pessoa pode dizer que é salva e falar que a salvação só vai se cumprir quando ela entrar na eternidade? A salvação é uma coisa presente, ela começa nessa vida. Se eu sou salvo agora, eu estou declarando: liberto do império das trevas, liberto da condenação eterna, liberto do poder do pecado, liberto da escravidão. O diabo não tem domínio na minha vida, não tem medo de macumba, inveja, olho gordo, nada dessas coisas. Sou salvo, tirado da destruição. E por fim, quando eu deixar esse corpo, o que vai acontecer? Eu vou herdar a vida eterna. Então, se eu digo, eu sou salvo, eu tenho que ter em mente isso, já sou. Meu Salvador poderoso, Jesus Cristo não é alguém qualquer, meus irmãos. Se Ele me salvou mesmo. Salvação é uma coisa real, já sou salvo, liberto da mão do diabo, sim ou não? Não entro mais em juízo de condenação eterna, já fui salvo, fui liberto do apodrecimento. Se eu vivi em cativeiro, eu não vivo mais em cativeiro, sou salvo, vou viver pela fé, usufruindo dessa salvação aqui. Por fim, quando eu deixar esse corpo, vou entrar na segunda etapa dela, entrar na glória para sempre. Está claro isso? Agora, como é que eu conquisto essas coisas? Eu não conquisto, é me dado de graça, mas é através do quê? Do Evangelho. Se eu não conheço o Evangelho, como é que eu vou ter uma visão desse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação? Então olha lá o que ele fala, Paulo fala: pois não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que eu encontro no Evangelho? Visto que a justiça de Deus, aonde eu encontro a justiça de Deus? Não do homem, no Evangelho. De onde vem a justiça de Deus? Da obra de Cristo na cruz. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo, quem é o justo? Que foi justificado por essa justiça de Deus. Como ele vai viver? Ele vai viver pela sua própria fé. Então, depois de Paulo fazer essa explanação, do versículo 18 até o capítulo 3, até o capítulo 3 e versículo 20, por aí, o que Paulo vai explicar? Paulo começa a explicar a depravação do ser humano, o ser humano destruído, pecador, escravizado, dominado pelo pecado, condenado, estragado, sem condições por si mesmo de sair dessa destruição. Então eu preciso ter uma visão clara
do que é o pecado na raça humana. O que é o pecado? A raça humana inteira está estragada, apodrecida, destruída, depravada, pervertida, contaminada, e ela não tem condições de por si mesma de sair desse cativeiro. Religião não liberta ela desse cativeiro, nada liberta ela desse cativeiro. Ela pode se disciplinar, fazer voto, pagar promessa, não vai libertar ela desse cativeiro. Então, eu tenho que ter uma visão clara da destruição da raça humana pelo pecado e da incapacidade dela de voltar para Deus. Então, depois que Paulo explana tudo isso, o que Paulo vai explicar no capítulo 3? Que agora Deus vai libertar o homem e vai justificar o homem. Para que isso fosse possível, o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho. Deus manda seu Filho, que é Deus. Ele vai assumir um corpo humano, mas sem pecado. O homem não tem condições de sair desse cativeiro. Então vem Deus, ele vem pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único capaz de destruir esse cativeiro e tirar o homem dele, fazer o homem voltar para Deus. A Bíblia fala: não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Presta atenção. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa natureza humana por si não busca a Deus, meus irmãos. O homem não é pouquinho bonzinho. Se um dia você buscou a Deus, foi uma obra de Deus tremenda há anos na tua vida para você chegar nesse ponto. Então não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Então o homem não tem condições de sair desse cativeiro. Então Deus vem na pessoa de Jesus Cristo, assume o corpo humano, ele vai quitar a dívida do pecado do homem e é capaz de arrancar o homem desse cativeiro e trazê-lo de volta para Deus salvo. Só Ele pode fazer isso. Está bem claro isso na tua mente? Então nunca esqueça isso. O homem nessa natureza humana, ele é incapaz de sair da escravidão por ele mesmo. Ele pode ser budista, ele pode ser Maomé, sei lá, pode ser um monte de coisa. Mas nada disso resolve. Então Cristo vem, é o único capaz de quebrar o cativeiro desse pecado e salvar aqueles que acreditam nele, libertá-los dessa condição de destruição. Então, por isso que Paulo falou: olha o Cordeiro de Deus. João falou: o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, o sacrifício perfeito, que vai resolver o problema. Então quando Cristo vai para a cruz, ele vai pagar o preço dessa redenção, ele vai tomar sobre ele toda a culpa da humanidade e vai nos libertar definitivamente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando eu creio e aceito como único e suficiente Salvador, eu passo para o lado dele, sou arrancado desse cativeiro, sou comprado pelo sangue dele e passo a fazer parte da família de Deus. O que eu fiz para merecer isso? Nada, isso é a graça de Deus. Então depois que a gente entende isso, Paulo vai explicar que o homem é justificado. Ele vai trabalhar do versículo 21 até o 33, explicando a justificação. Aquele que crê no que Cristo fez é perdoado de todos os pecados, ele é justificado, não tem mais culpa diante de Deus. Deus o declarou justo, ele é de Deus agora, totalmente liberto, é uma nova criatura. Ele foi justificado pela graça. No capítulo 4 inteirinho, o que Paulo vai fazer? Ele vai citar Abraão, ele vai falar que Abraão fez coisas boas. Mas Abraão foi justificado não por coisas que ele fez. Abraão foi justificado antes de qualquer obra. Ele foi justificado quando ele creu em Deus e não tinha nenhuma obra. Ele vai explicar que a justificação não é por obras. Então ele vai falar de Abraão, que era um grande homem do Velho Testamento, o pai da fé, né? E vai explicar que o próprio Abraão foi justificado pela fé, independente de obras. E a fé que ele teve é que fez produzir obras, porque ele já era justificado, e não para ser justificado. Vocês já aprenderam bem, né? Sim ou não? Alguma pergunta? Então ele vai trabalhar o capítulo 4 inteirinho. No capítulo 5 ele vai chegar a continuar trabalhando sobre essa justificação pela fé. Então pensa bem, a pessoa estava nesse estado de pecado, escravizada, não tinha como sair. Ela olhou para Cristo, creu nele, Cristo arrancou ela de lá, transportou ela,
libertou ela do domínio do diabo, do pecado, da destruição, da condenação, justificou. Agora Deus olha para ela, ela está sem culpa, justa diante de Deus, totalmente liberta. O diabo não tem mais domínio sobre a vida dela. Ela foi comprada pelo sangue agora, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, foi comprada agora. Então Paulo vai começar a explicar no capítulo 5 justamente isso. Essa justificação vem pela graça de Deus. Aí chega no versículo 8 do capítulo 5. Ele fala que nós éramos inimigos de Deus. O que Deus fez? Nos reconciliou com Ele mesmo. Não partiu de nós a reconciliação, partiu de Deus. Então Deus vem e nos reconcilia com Ele mesmo por meio de Cristo e nos dá um ministério da reconciliação, né? Então o próprio Paulo vai explicando sobre a reconciliação. Versículo 12 em diante. O que Paulo vai fazer? Um paralelo. Por Adão entrou o pecado, a destruição, a condenação e a morte. Por Cristo entra a vida, perdão, salvação, incorrupção. Ele vai fazer um paralelo do que entrou por Adão e o que Cristo abriu para nós, né? Aí ele chega no capítulo 6. Ele vai mostrar que nós morremos com Cristo na cruz do Calvário, fomos incluídos na morte dele, fomos sepultados na morte dele pelo batismo. Ele vai dizer que o nosso velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado não tenha mais domínio sobre nós, para que a força do pecado não tenha mais domínio sobre nós. Está difícil entender isso ou não? Olha, nós estamos desde o começo do ano falando a mesma coisa, gente. Se não entender, né? Sim ou não? Então ele vai trabalhando, ele vai falar que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Ele vai explicando a escravidão da lei e a graça, até chegar no capítulo 7. No capítulo 7, o que ele vai mostrar? Vai mostrar que o homem que é justificado morreu para a lei, foi liberto da lei pela morte de Cristo na cruz do Calvário, né? Nós somos libertados da lei. Ele vai explicando do versículo 7 em diante que a lei era boa e tal, mas o homem era errado. Então a lei a lei só condenou o homem, não tirou o homem do cativeiro da destruição. E no versículo 14 em diante, o que Paulo vai falar? As nossas duas naturezas, natureza carnal e uma natureza espiritual. Ele vai falar do conflito que nós passamos, né? Eu quero fazer o bem, não faço. Eu não quero fazer o mal, acabo fazendo. O mal reside em mim, miserável homem que sou. Ele vai explicar esse processo conflitante que todos nós passamos. Você já aprendeu bem sobre isso ou não? Sim ou não? Acho que não. Então Paulo vai explicar as duas forças. Eu quero fazer o bem, acabo falhando e faço mal. Eu não quero fazer o mal, eu não quero e faço mal. Eu quero fazer o bem, não consigo. É esse conflito que todos nós passamos. Sim ou não? Vocês vivem isso no coração de vocês? Você percebeu que você é um ser estranho? Ou não? Você quer fazer tudo certinho, daqui a pouco perde a paciência e faz tudo errado. Nós somos estranhos, né? Então a palavra está com a razão. A palavra está com a razão. Mas e daí que eu vivo esse conflito todo? Aí quando chega no capítulo 8, o que ele fala? Mas agora nenhuma condenação existe para quem, ainda que eu viva nesse conflito, falhe em muitas coisas, e vivo nesse conflito, essa luta, essas coisas, o que vai acontecer? Eu sou uma pessoa salva, não há mais condenação porque eu estou em Cristo Jesus, né? E ele vai explicando que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então ele vai trabalhando sobre isso. Aí nós chegamos no versículo de número 9. O que ele falou? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós explicamos o quê? Que todo crente nascido de novo tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Trabalhamos essas 3 sextas-feiras falando que o Espírito Santo mora dentro de nós. Você tem alguma dúvida a respeito disso? Então, vamos começar a aula de hoje. O Espírito Santo não é uma emoção. O Espírito Santo não é calor, não é arrepio, nem sensação. O Espírito Santo não é nada disso, ele é uma pessoa espírito. Está bem claro isso? Porque muitas pessoas confundem o Espírito Santo com coisas desconexas, descontroláveis, faz a pessoa fazer um montão de besteira, não sabe o que está. Isso aí não é Espírito Santo, isso é a carne ou até o demônio na vida da pessoa. Essa que é a verdade. O Espírito Santo não é sentimento, não é porque eu choro, eu deixo de chorar, que eu tenho mais de Espírito, eu deixo de ter.
Não tem nenhum registro na Bíblia que o Espírito Santo é uma emoção, ou sensação, ou calor, ou arrepio. Não tem nem nada disso, ele é uma pessoa. Todos quantos foram cheios do Espírito Santo, foram sóbrios, falaram bem. Pedro estava cheio do Espírito Santo, falou: olha, esse cara aí está bêbado. Pedro: ninguém está bêbado aqui não, ó. E pregou para eles lucidamente. Todos que ficaram cheios do Espírito Santo, ninguém ficou apagado, sem saber quem ele era, fazendo coisa tonta, todos estavam lúcidos. O Espírito Santo não apaga ninguém, não tem esse negócio de apagar. Se a pessoa está se apagando, não é o Espírito Santo, porque ele não anula a mente da pessoa, não anula a personalidade da pessoa, não anula a vontade da pessoa. Então, quando uma pessoa fala que está cheia de Espírito Santo, se descontrola e fica tudo atrapalhado, você pode ter certeza que não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, olha nas pessoas que ficaram cheias de Espírito Santo, todos foram sóbrios, todos foram inteligentes, ninguém ficou atrapalhado, falaram bem, muitos se converteram. Então, deleta essas coisas da tua cabeça. Isso não é o Espírito Santo, é carne do homem. Então, agora o que nós vimos claramente que o Espírito Santo habita em todo aquele que acredita em Jesus Cristo. Deus não tem um filho legítimo que não tenha o Espírito Santo habitando dentro dele. Está claro isso? Então, eu posso acordar angustiado. O Espírito Santo não saiu de mim, é minha alma que está angustiada. Eu posso acordar aborrecido, triste, mas o Espírito Santo não saiu de mim, é minha alma que está aborrecida, que está triste. Estou enfrentando um problema, parece que Deus me abandonou. Mentira, Ele nunca me abandonou. É que eu estou sentindo que Ele me abandonou, mas nunca me abandonou. Está claro isso na sua mente? Nunca. Então, por exemplo, você pode não estar sentindo nada e o Espírito Santo está aí dentro de você agora. E daí? A questão é que a palavra diz, é o que a gente crê. Ele nunca sai de um filho de Deus, nascido de novo. Está bem claro isso? Você vai buscar o Espírito Santo? Não, ele está em você. Você precisa conhecer ele, olhar na palavra, ter um tempo de oração para entender a voz dele. Está bem claro? Então esse negócio do crente salvo, ficar buscando, ele pode, não é nem buscar, é procurar e com zelo os melhores dons, é procurar. Então esse negócio de ficar buscando um dia da semana, eu vou buscar o Espírito Santo, não tem um versículo que os apóstolos falaram assim, ó: busca o Espírito Santo, procura ele, dando a entender que ele está sempre fora. Agora Paulo afirmou: você não sabe que ele está dentro de você, que você é templo, que você é santuário, e você tem isso da parte de Deus, ele habita em você. Vocês não sabem isso? Paulo sempre falou isso. Então tenha isso em mente. E agora, depois de meia hora, né, nós chegamos nisso aqui, ó. Versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São os filhos. Então o filho, ele é guiado pelo Espírito. Então você tem um automóvel, o que você vai fazer? Como é que você vai guiar o seu automóvel? De fora? Você entra dentro dele, vai dar partido, ele fica entregue nas tuas mãos, e ali dentro você vai engatar a marcha, vira para a esquerda, direita, dá ré. Onde você está? Fora ou dentro dele? E dali você consegue comandar o seu carro, não é verdade? Se esse Espírito está dentro de mim, por onde ele me comanda? De dentro. Está bem claro isso? Então vou contar aqui uma pequena experiência que nunca mais eu esqueci e aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo. Então, lembro que uma determinada época da minha vida eu estava numas angústias, uns conflitos muito grandes. Ó, não era falta de obra de Deus. Segunda-feira eu estava na praça, terça-feira eu estava na igreja, quarta-feira, de segunda a segunda eu estava num culto na igreja, para buscar Deus. Só que eu estava muito mal por dentro, ninguém sabia disso. Umas angústias, umas tristezas, umas conflitos. Só que, ó, né? E não contava para ninguém. Toda hora estava na igreja, vamos fazer a obra, aquela coisa toda, né? Aquela agitação. Tem gente que vai na igreja de segunda a segunda e não entende nada da voz do Espírito Santo. Aí eu comecei lá no meu. Isso é experiência, só para ilustrar, tá? Aqui dentro começou uma intuição que eu nunca tinha sentido. Ele fala, é uma voz assim. Não é que é uma voz que nem eu estou te falando, não é isso. Mas um entendimento que a minha cabeça entendia. Porque você não para com tudo.
e não dedica todo dia 2 horas de oração, né? Aí assim, tá amarrado o diabo, ó, vou parar. Segunda-feira eu vou na igreja, quarta-feira lá, todo dia eu estou na igreja, né? Vou parar, é o demônio, né? Mas não era o demônio. Aí depois de 3 meses aquilo ficou assim, porque você não para, logo cedo, quando você está calmo, aquilo vinha, vai orar. Aí depois de muito custo eu parei com tudo e fui orar lá num quartinho que meu pai tinha lá em casa. Você ouviu essa história? Imagina 2 horas, em 5 minutos meu arsenal de oração acabava. Faltava 1h55 para cumprir a penitência, né? O que eu ia falar? Você consegue orar 5 minutos, depois acaba, não tem mais nada para falar? É assim, né? Cabeça, aí você vai... Abençoa, Senhor, abençoa, você gerou pelo seu filho. A mesma tradição da oração, a mesma lenga-lenga. Abençoa meu filho, abençoa minha filha, abençoa o trabalho, né? Deus está cansado dessas coisas. Muda. Aí depois eu falei, mas eu preciso ficar 2 horas, só pela graça. Aí finquei meus cotovelos na cadeira lá e fiquei. Meus irmãos, os primeiros 10 dias foi um tormento. Minha cabeça ia para lá, ia para cá, eu sentia aquilo, ia para lá, voltava, né? Mas depois de uns 10 dias começou uma calma aqui dentro que eu nunca tinha entendido. Quando eu me aquietei, eu parei de pensar na reunião da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, que eu estava perdendo isso, não estava perdendo nada, estava ganhando. Aí eu lembro que depois começou uma calma no meu coração, e ali, lá dentro, eu comecei entender uma voz de Deus. Aí Deus falou, tá vendo tua cabeça como era? Olha o teu mundo emocional. Foi aí que eu comecei a entender essa alma agitada de um lado para outro, cheia de emoções, que abafa a voz do Espírito, e a gente não entende nada, por causa dos sentimentos doentes que a gente tem, né? Então depois de uns 10 dias, de um mês, que a coisa foi acalmando, aí eu comecei a entender certas coisas da palavra de Deus, entender uma orientação do Espírito, uma voz lá interior, sempre fundamentada na palavra de Deus, dando uma direção. Eu fiquei vários meses praticando aquilo. As pessoas olhavam e falavam assim, esse cara está parado, né? Perdeu o fogo, né? Está parado, não vai mais pregar na praça. Eu ia pregar na praça toda semana, abria a Bíblia lá, falava, lá no meio da cidade. Mas nesse tempo, a sós com Deus, meus irmãos, foi aí que eu comecei a entender certas coisas da palavra de Deus, entender eu mesmo, os problemas da alma que eu mesmo tinha. Vocês entendem isso, queridos? Então muitas vezes a pessoa está buscando uma cura da alma, uma cura, ela vai lá atrás dos outros, vai para lá, vai para cá, mas não para orar, para ficar sós com Deus, entender a voz de Deus. Foi ali que Deus me mostrou esse negócio de alma que eu não entendia, como a alma ficou destruída pelo pecado, como o mundo emocional do homem é doente, é atrapalhado, é conflitante, é problemático, como o homem sofre, mesmo sendo crente, não conhecendo a alma, ele sofre muito pelas coisas que ele sente, que é um turbilhão de emoções diária. É ou não é? Né? Nós temos um mundo emocional destruído. Não é porque eu virei crente que eu já sou perfeito, não. Agora o Espírito Santo vai começar a tratar dessa minha alma atrapalhada e leva anos. Leva anos. Muitos pensam que o que eles sentem são demônios. Às vezes a pessoa está tão angustiada, em tanto conflito, que ela pensa que é um demônio que está nela, e não é a alma dela. Ela vai expulsar uma vida inteira, não vai sair, porque não é um demônio, é um estado emocional caído, destruído que ela tem. Então ali, naquele muitos meses de oração, é que eu fui entendendo, é aí que o Novo Testamento começou a se abrir para mim, essas coisas que eu falo para vocês hoje, né, que repito 100.000 vezes. Então a partir daquele dia eu descobri uma outra voz no meu espírito, não é a voz das emoções, a voz do Espírito Santo, que sempre está em linha com a palavra de Deus. Você vai descobrir um mundo diferente. Então o que é ser guiado? É você ter uma orientação, uma direção, que não é fruto da tua cabeça, não é? É saber para que lado vai,
entender a voz do Espírito, como conduzir a coisa, como parar, como dar um tempo, mesmo que a carne não queira e você para. Como ir para frente, um tempo de espera, um tempo de caminhada. Isso é uma jornada que a gente vai aprendendo como ouvir a voz do Espírito. Então todo crente tem o Espírito habitando dentro dele. E tem uma voz aí, uma intuição dentro do espírito dele, não é emoção. Então, enquanto a alma dele não se acalmar, ele não entende a orientação do Espírito. Mas quando a alma dele vai sendo tratada pela palavra, ele vai acalmando, ele já não é mais controlado pelos medos, pelas emoções. Então, lá por trás de tudo isso, tem um habitante nele. É aí que ele vai começar a ter uma orientação do Espírito, uma compreensão diferente. Aí a palavra, essa nova aliança vai se abrindo. Veja bem, não estou brincando com vocês, contando uma historinha para vocês acharem legal. Não, meus irmãos, é muito sério. Aí você vai começar a ver certas coisas do Evangelho que você leu e nunca entendeu. É uma coisa fantástica. Você quer ver? Vamos ver aqui 2 versículos. Marca aí João, Romanos, nós vamos para João 14, vamos lá. 2 coisas do Espírito Santo muito importantes aqui. João 14, versículo 26. O que vale, meus irmãos, é você ser guiado pelo Espírito. Não é o que os outros mandam você fazer. Não é, olha, meu irmão, se você aprender a confiar e a esperar em Deus com calma, até entender a voz do Espírito, é a coisa mais segura da tua vida. Entende? É a coisa mais segura, mais confiante, mais firme que você pode ter no teu Espírito. Porque ele nunca vai te levar numa fria. Ele nunca vai te levar à precipitação. E quando você tiver que fazer alguma coisa, você vai fazer sabendo que é ele, que não está arriscando. Então, João 14, o que eu falei? João 14, 26, olha lá. Mas o Consolador, ele é o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome. Por que enviará? Porque o Espírito não havia sido enviado ainda. Jesus não havia sido glorificado e a promessa do derramamento do Espírito Santo não havia se cumprido, porque Jesus ia para a cruz. Mas o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, o que esse Consolador vai fazer? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o que ele vai? Ele é mestre por excelência, meus irmãos. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Ele é alguém, o Espírito Santo é alguém muito ligado à palavra. Esse negócio do Espírito Santo só com experiências, sem palavra, você tem que tomar muito cuidado. Porque tem 1001 experiências sem palavras que as pessoas põem acima do que está escrito. Agora o Espírito Santo é o Espírito da verdade, da palavra. Ele não vai fazer coisas fora da palavra. Não tem esse mistério fora da palavra. Porque ele e a palavra são a mesma coisa. Tem muita gente querendo experiência em coisas místicas que não é a palavra. Mas porque sentiu alguma coisa, achou que é o Espírito Santo. Tem muitas coisas que falam com o Espírito Santo, mas não é, meus irmãos. É engano. Tem tanto engano que você não imagina. Então ele vai fazer o que? Ele vai te ensinar todas as coisas. É o ministério dele é de ensino. É ele que vai abrindo as escrituras na medida que você vai orando, meditando, estudando, crescendo. Ele sabe até onde ele pode abrir a coisa dentro de você. Ele sabe até onde você pode suportar e entender. É como uma criança. A criança, você vai dando os pouquinhos, o leitinho, a papinha. Ela não tem ainda um organismo que você possa enfiar um churrasco na garganta dela. Vai matar ela, não vai? Você vai comprar remédio na farmácia para a criança. Tem coisinha que ela não pode tomar. É bebezinho, sim ou não? Então o Espírito Santo é mestre no ensino. Ele não começa as coisas pelo telhado. Então ele vai dando uma dosinha, trabalhando na palavra para acompanhar o teu crescimento, para você entendendo, ele vai acrescentando, ele vai medindo a tua estatura, até onde você está pronto para perceber certas coisas, para entender certas coisas, até onde você enxerga certas coisas. Ele é o mestre, é ele que ensina.
É Ele que vai abrindo o nosso entendimento para a verdade, vai nos guiando. Por isso que a vida da igreja está nessa ação do Espírito Santo. Então é Ele que abre. Quando você entende alguma coisa e faz, né? O Espírito Santo que fez você entender aquilo ali. Ele nos ensinará todas as coisas. Então ele está muito ligado à palavra. Ele não vai te levar a coisas que não são palavra. Quando você vê pela televisão um monte de coisas que não é palavra, seja sábio. Isso não é o Espírito Santo, isso é religião e o homem. Não é o Espírito Santo. Porque se essa pessoa estivesse ouvindo a voz do Espírito Santo, nunca levaria alguém a acreditar em fronha. Levaria? Não levaria, meus irmãos. Aí é que eu começo a discernir quem é quem. Quem é sincero ou não. O Espírito Santo nunca vai levar uma pessoa a crer em sal grosso, vai? Não está na Bíblia. Então quem prega isso pode estar em nome de Deus. Não é a voz do Espírito que você está ouvindo. Você tem que ser inteligente, sim ou não? Tem que pensar. Então Ele nos ensina todas as coisas. Por isso a importância de você pegar alguns textos da palavra de Deus e ter um tempo a sós. Não é só uma leitura rápida. Eu li a Bíblia toda em um ano. Parabéns. O que você guardou? Nada. Quer ler em um ano? Leia. Mas pega, por exemplo, capítulo 8 de Romanos. Não tenha pressa, fica um mês lendo aquilo com calma. Memoriza os versículos. Fala, Espírito Santo, preciso entender, não há mais condenação. Fica ali mastigando aquilo, você vai ver até onde Ele é capaz de te mostrar certas coisas nas Escrituras. Então Ele vai fazer o que? Nos ensinará todas as coisas. E depois que você passa a entender a voz dEle aqui, meus irmãos, você descobre tudo aquilo que vem de Deus e o que é engano. Você vai ficando treinado, habilitado, sabe? Sensibilizado para certas coisas do Espírito Santo, para aquilo que não é o Espírito Santo. Você vai ouvir um pregador falar, isso vem do Espírito Santo. Você vai ouvir outro, isso não vem. Não vem. Eu tenho um discernimento aqui que eu percebo isso. Você vai ver isso. Outras coisas. João 16, nós estamos no... Então vai lá, João 16, 13 e 14. Quando vier, veja bem, o Espírito Santo não havia ainda sido derramado. Jesus não havia sido pregado na cruz, a promessa do Pai ainda não havia se cumprido, se cumpriu em Atos 2. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o que Ele vai fazer? Ele nos guiará a toda a verdade. Aonde Ele vai nos guiar? Para toda, se o Filho é guiado pelo Espírito, então o Espírito Santo nunca vai levar você para uma fria, meus irmãos. Ele não vai te guiar para falsa doutrina, para coisa enganosa. Não vai, meus irmãos. Ele é cuidadoso em injetar em você aquilo que é verdade. Somente a verdade. Ele vai te guiar a toda a verdade. Por isso que eu falo, se a pessoa nasceu de novo, ela pode estar no meio dos falsos profetas, pode ter acontecido 1001 coisa. Mas que ela vai ouvir a voz do Espírito, o Espírito Santo vai guiar a verdade, vai, ela não vai ficar escravizada, porque ela é filha, ela vai ser guiada pelo Espírito de Deus, ela não vai ficar escravizada. Ele vos guiará ao quê? A toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então Ele nos ensina todas as coisas, Ele vai nos guiar a toda a verdade. Então, meus irmãos, presta atenção. O verdadeiro crente, esse evangelho vai chegar até ele. Ele pode ter encontrado Jesus lá com a rosa na mão, pode ter acontecido 1001 coisa. Mas que o Espírito Santo vai conduzindo ele no decorrer do tempo e vai levar ele ao Evangelho e à verdade, ele vai. O Espírito Santo não falha. Vocês entendem isso ou não? Quantas coisas você acreditou que não era? O Espírito Santo não te conduziu à verdade? Sim ou não? Fala, quantas coisas ele abriu o entendimento para você ver? Coisas que você não via, até cria nelas.
Mas porque é filho, o Espírito Santo vai ter um trabalho, vai trazer a pessoa ao evangelho limpo, claro, simples. Ele vai fazer isso. É difícil para a gente entender isso, né? Mas para ele vai trabalhando, pode demorar anos. Mas que o filho vai ser conduzido à verdade, vai. Não tem nada que prenda o filho. Fala, Tereza. Bem alto, Tereza. Puxa, Tereza, você saiu do texto. Eu nem li. 1 João. Vamos lá no finalzinho. 1 de João 2:27. Deixa eu chegar lá. Quanto a isso também faz parte. Ó, todo crente verdadeiro é ungido. Olha aqui, ó. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Então você é uma pessoa salva, existe uma unção de Deus sobre a sua vida. O que é essa unção? Uma capacidade dada por Deus, né? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensinará a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele como também ela vos ensinou. É isso mesmo. Mas isso ele não está excluindo aqui, dizendo que Deus não vai usar os mestres, os pastores, os dons ministeriais da igreja. Não é isso que ele está excluindo aqui. Mas existe uma unção, uma capacidade de Deus em todo filho, que vai nos ensinar, não é por acaso que você ouviu o evangelho e uma hora abriu aí, porque você é filho. Tem essa unção, essa presença de Deus em você, e não tem como ficar escondido. Uma hora mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Vai acontecer, porque é obra de Deus. Então o Espírito vai nos guiar, nos guiará a todo o que, meus irmãos? A toda a verdade. Então veja bem, muitas vezes a nossa mente está tão cheia de coisa. O Espírito Santo não é alguém que apaga a tua cabeça. Ele olha para a tua mente, ele consegue fazer não é ultrassom, é fazer uma ressonância na tua mente instantaneamente, porque ele é Deus. Então ele sabe quanta coisa, que estado está a tua mente para receber certa verdade ou não. Porque certas coisas não vai vir de imediato, que a tua cabeça vai rejeitar. Você vai rejeitar. Tua mente está numa posição que ainda não... Então o Espírito Santo vai trabalhando até que você esteja apto. Jesus Cristo disse assim: olha, tenho muitas coisas que vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar, né? Paulo foi aos Coríntios e falou o quê? Meus irmãos, quando eu fui ter convosco, né? Vamos ler lá, só para você entender isso que eu estou dizendo. 1 aos Coríntios. Capítulo 3, né? 1 Coríntios 3. Eu, porém, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, e nem ainda agora podeis. Então o que Paulo está dizendo? Olha, essas pessoas são pessoas salvas. A igreja de Corinto é uma igreja. Então Paulo fala assim: irmãos, quando eu fui ter convosco, ou melhor, eu porém não vos pude a falar como a espirituais. Por que Paulo reteve certas coisas? Porque Paulo chegou lá e viu eles muito infantil, e viu que ainda eles não estavam preparados para ouvir certas coisas, ia ser perda de tempo, talvez geraria conflito entre Paulo e eles. Então Paulo falou assim: olha, eu não vos pude falar como pessoas espirituais. Paulo diagnosticou a estatura deles e viu que eles ainda não podiam ouvir certas coisas, eram muito crianças, estavam com muito problema. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então ele fala: eu porém não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido. Então Paulo tinha um alimento sólido? Tinha. Mas Paulo ele preferiu dar um leitinho para eles, chegar no nível deles, da cabecinha deles, falar naquela linguagem que nem de criança, vocês estão entendendo? Para não ferir ninguém, não machucar, não atrapalhar, não confrontar, porque ainda não era tempo.
Ainda não era tempo. Então Paulo fala. Por quê? Porque o entendimento deles ainda não... Então Deus sabe a nossa mente como está. Olha, uma vez me ligou uma pessoa do rádio e falou assim: pastor, eu já te ouço há alguns anos a programação. No começo eu tinha uma raiva do senhor. Mas você não tem mais agora. Não, agora não. Por que tinha raiva? Porque não entendia o evangelho. Você falava algumas coisas, a pessoa, né? Depois de tempo que foi ouvindo, aí ficou meu amigo. Por quê? Porque começou a entender tudo isso que a gente fala da graça, da obra da... hoje me ligou um irmão da Deus é Amor. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Me ligou o irmão da Deus é Amor, falou: pastor, não estou mais sintonizando o senhor. Eu ouvi a sua programação, o senhor fala sobre a nova aliança. E lá na minha igreja, uma igreja legal, mas ninguém fala quase sobre a nova aliança. Falei: não fala isso para mim, senão eu vou falar isso, hein? Não, estou te falando as palavras dele, que ele me falou hoje. Então, pastor, eu escutava o senhor assim, sobre a nova aliança, isso me despertou tanto. O senhor não está em nenhuma área. Eu falei: não, liga, agora é 95.5, já mudou de novo. Então você vai ouvir alguma coisa lá sobre a nova aliança, sobre o Novo Testamento, vai te fazer bem. Entende? Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? No começo a pessoa não gosta do que você fala, mas se ela for ouvindo, uma hora faz assim, ela entende. É a obra do Espírito Santo. Então Paulo falou: não vos pude falar como é espirituais. Então se você pegar uma pessoa que só fica, glória, dá glória, porque glória, porque glória, porque glória, só fica nisso. Se você vai falar alguma coisa dessa para ela, ela não tem cabeça para entender. Na cabeça dela, evangelho é isso, ó. Eu quero bênção, eu quero vitória, é o poder do Espírito, é só isso que ela não entende outra coisa. Vai falar sobre justificação para ela não sabe nada. Pega um pentecostal arretado, fala assim: me fala o que é justificação. Ele não sabe, meus irmãos. Ele não sabe nada de redenção. Porque o negócio dele é da glória, ele só ficou nisso a cabeça dele. Sim ou não? Ainda é aquele crente travado num monte de coisa. Ele não está preparado para uma coisa mais profunda, mais, de um nível mais excelente. Então se você falar certas coisas, vai entrar em conflito. É bom que às vezes nem entre. Mas o que ele diz? Não vos pude falar como espirituais. Versículo 2: leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então o que é o crente carnal? Não é uma questão de roupa, meu irmão. É aquele crente que não saiu do nível da alma, das emoções. Para ele Deus é sentir, ele só vive nisso, né? Na mente dele, ele ainda está naquele nível natural. Ele é crente, está salvo, mas ele está no nível da alma, das emoções, das sensações da carne. É muito importante isso para ele. Ele não está preparado para sair disso e entrar numa vida no Espírito. Por quê? Porque isso é a vida dele. Ele não tem condições de coragem para se desprender ainda. Então Paulo reteve certos assuntos com eles. Paulo tinha aqui com um alimento sólido, uma carne, uma feijoada, né? Um leite de cabra. Você gosta de leite de cabra? Eu não sei se gosta, porque eu nunca tomei. E nem comprei lá aqueles queijinhos de leite de cabra. Eu olhei para aquilo ali assim. É bom, Borges? É bom? Tem lá leite de cabra no mercado. Até de búfalo também, é. Mas tem de cabra. Tem lá leite de búfalo, de tudo. Quer que o filho fique forte? Dá leite de búfalo para ele. Fala, Nilson, fala. Atenção, pessoal, não muda de assunto, vai. Dia a dia da gente, assim, quando você ouve uma pessoa falar uma coisa que você sabe que é errado, e aí você pega e fala alguma coisa para aquela pessoa que é dentro da palavra, é possível ser só por conhecimento da gente ou é uma ação direta do Espírito Santo? Olha, Nilson, acontece o seguinte: nem todos estão no mesmo nível. Se você que vive aqui dentro, ouve sobre a graça de Deus, ouve que você foi liberto do império das trevas. Aí você encontra um irmão que faz campanha de expulsar o demônio dele toda semana. Aí você fala assim para ele: nós fomos libertos do império das trevas. Você entende isso, mas é a cabeça dele. Você entendeu? Às vezes é a tua voz, a voz de Deus para ele, mas ele não está com a cabeça para entender isso ainda.
mas o que é evangelizar? Evangelizar é falar de Jesus Cristo. Então é falar da salvação, da obra da cruz com calma. Então você tem que entender assim, você vai evangelizar uma pessoa. Você está dentro de uma igreja, você está acostumado com o linguajar de uma igreja, com a gíria evangélica, né? Você vê uma pessoa no rádio, ô varão, ô varô, quem não conhece a Bíblia não sabe nem o que ele está falando, ainda mais falar línguas no rádio. Não sabe nem o que está falando. Então você tem que ver, eu encontro uma pessoa que não conhece nada da Bíblia. Eu tenho que ter uma linguagenzinha. Você entendeu? Tem que deixar minha cabeça de lado e falar, essa pessoa é um leitinho, não entende nada. Evangelizar é mostrar Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é tudo ali. É Jesus Cristo, não é falar, ó, vão na minha igreja que sua vida vai mudar, você quer prosperar, vai distribuir um óleo da prosperidade. Isso não é evangelizar, isso é religião. Evangelizar é pregar Jesus Cristo, é o único meio dela ser salvo. E em cima disso ir a conta gotas, dando as coisinhas. Fala nesses segundos. Então, está salvo. Então, mas na concepção dele, é aquela concepção assim, por obras. Olha, ele foi bom, ele não mentiu, não roubou. Está direto no céu, mas ela não sabe que só vai para o céu quem... Ele pode ter não mentido e não roubado, mas se não creu em Cristo, está condenado mesmo assim, por causa da natureza. Então, você falou uma grande verdade, mas ela não tem cabeça para entender ainda. Então, mas é a verdade que você falou. Mas você percebe que às vezes a cabeça dela, por não entender nada do Evangelho, está uma pedra dura, aquilo bate, cai e não resolve nada. Mas você percebe que às vezes a gente fala uma certa verdade com uma pessoa que não conhece nada do Evangelho, aquilo para nós é super real, mas bate numa parede, porque ela não tem nada da vida para entender aquilo. É a melhor coisa é falar de Jesus Cristo. Então, e veja bem, quando eu me converti, eu era terrível. Lá no banco eu falava de Jesus para todo mundo, estava um intolerante, né? E precipitava as coisas. Depois eu entendi um tempo que não é você chegar e ficar falando. Deus vai trazer pessoas
certas, entende? Para você dar aquela palavrinha, aquela coisa que vai fazer uma obra. Não é sair gritando para qualquer um, você tem que aceitar Jesus, entende? Tudo, Deus sabe, o importante é saber fazer obra com calma, com paciência. Tudo tem seu tempo, certo, Nilson? Mas quando você falar para alguns que não entendem nada, aquilo parece uma parede. Bate, o importante é que você falou a verdade. Certo, queridos? Agora eu nem sei mais o que eu estava falando. Então, guarda bem esse quadro aqui, ó. Paulo tinha um alimento sólido para dar, mas ele viu que eles não tinham coração ainda para entender. Então Paulo reteve e teve que dar o que para eles? Um leitinho, uma coisa que do nível deles. Então a mesma coisa é o Espírito Santo. Ele não vai mostrar tudo em um minuto para nós, mas ele vai abrindo entendimento, vai nos guiando à verdade. O importante é a gente estar num lugar que se abra a palavra, se ensine, para a coisa ir chegando, o Espírito Santo ter as condições na palavra, principalmente na nova aliança, de ir fazendo a obra na mente e no coração das pessoas. Então a igreja é isso, é um lugar de aperfeiçoamento. Como é que Deus nos aperfeiçoa? Através do conhecimento da palavra. Deus não me aperfeiçoa sem a palavra dele, né? Ele trabalha sempre através da palavra, ele é a garantia da palavra dele. Quanto mais eu vou ouvindo e vou ouvindo, então o próprio Deus vai abrindo o meu entendimento. Está claro isso? Quem que é guiado pelo Espírito de Deus? Só o pastor? Só o apóstolo? Só o missionário? Todos os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Como eu vou entender isso? Existe uma coisa no nosso espírito, é como se fosse uma intuição. Ali dentro vem uma coisa em nós que nos orienta, sempre direcionado com a palavra de Deus. Nem tudo que eu sinto é o Espírito Santo, a maior parte é a minha alma. Por isso que as coisas não são precipitadas. Tudo e qualquer coisa que você vai fazer, dá um tempo, ora a Deus, olha para a palavra, espere em Deus até aquela confirmação, aquela testificação se manifestar no seu espírito. Quando isso vier, você pode caminhar naquilo, porque o Espírito está te guiando a toda a verdade. Não vai falhar, mas é uma coisa cuidadosa, delicada, sempre em linha com a palavra de Deus. Ele não vai te pôr em caminho que não está na Bíblia. Nunca esqueça isso, meus irmãos. Nunca esqueça isso, está claro? Sim ou não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Hoje não tem pergunta, né? Ai, meu Deus. Fala, meu filho. Então, isso está na mente dele. Por ele estar se libertando da droga, então é até bom que ele passe por tudo isso. Ele não tem entendimento. Então, para ele é a saída dele, não é verdade? Mas a gente sabe que o que liberta é o que Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade. Conhecer a verdade, e a verdade conhecida, o que ela vai fazer? Ela nos libertará. Então, por exemplo, alguém que está saindo das drogas, né? Ele não sabe de nada, ele está começando agora. Então, ele vai correr atrás de tudo isso. E durante um tempo é até bom que ele faça tudo isso, mas sem entendimento. Mas vai chegar uma hora que ele vai crescer e Deus vai trazer ele ao conhecimento. Pode falar. Está muito baixinho, não estou ouvindo. Isso. Então, esse vem a mim.
aquele que tem ouvido da parte do Pai, né? É isso mesmo. Então, queridos, esse conhecer a verdade, assim, eu vou conhecendo, e vou conhecendo, e vou conhecendo, é um processo, é contínuo. A verdade é Jesus. Agora eu vou olhando aqui cada carta de Paulo e vou conhecendo, e a coisa vai abrindo, eu vou entrando na terra prometida. A terra prometida para nós é o Evangelho. Então, conforme eu vou entendendo ele eu vou gozar do que a terra tem de melhor para mim. A terra prometida da velha aliança era a terra física. Tinha lá uma dimensão territorial, né? Um limite. O Evangelho não tem limite, é a nossa terra espiritual. Quanto mais eu vou entrando nele, e conhecendo a justificação, a redenção, o Espírito Santo, né? A salvação, a filiação, vou conhecendo, navegando em tudo isso, explorando. Então eu vou entrando na terra, conhecendo sobre a libertação do império das trevas, que eu fui liberto da mão do diabo. Eu vou entrando e vou crendo e vou pisando, e aquilo vai crescendo, e eu vou vivendo essa verdade na minha vida, né? É isso que me impulsiona a querer pregar essas coisas para os outros também. Então a terra prometida nossa é o Evangelho. Agora eu vou trabalhando em cima disso, diariamente, até que ele se abra cada vez mais diante de mim. Tá bom, queridos? Então, como que o Filho de Deus é dirigido? Ela leu lá em João 2,27. Vocês têm uma unção, a unção do Santo permanece em vocês. Ela é verdadeira, não falsa. Não tendes necessidade que alguém vos ensine coisa alguma. Com sua unção ele vos ensina a respeito de todas as coisas. É verdadeiro, não falso. Permanecei nele como ela vos ensinou. Tá claro? Então, se você constantemente tem um tempo para parar, orar a Deus, não é ficar falando, dá um tempo assim para adorá-lo, você vai ver que a coisa vai ficar mais lubrificada, mais fácil, mais limpa, você vai entrar nisso. Agora, se o crente não para nem um pouquinho, você está num cara só na mente ali, ele é crente só na mente. Ó, se eu ficar só na palavra, vai faltar vida e muita coisa. Se eu ficar só na oração, eu vou cair para o extremo. Então tem que ser oração e palavra. Os dois tem que estar, eu estou orando e estou na palavra. Certo, queridos? É isso que a coisa vai abrindo dentro de mim cada vez mais. Mas não esqueça disso que eu vou te dizer. Olha, aí dentro de você existe uma pessoa, que é o Espírito Santo. Ele tem um meio de se comunicar com você, de te guiar a toda a verdade. Ele vai ser, o Filho de Deus é guiado pelo Espírito. Agora você já tem clareza de ouvir a voz do Espírito dentro de você ou não? Então pensa nisso. Vai quando você for dormir hoje e fala assim: Deus, esse negócio de ser guiado pelo Espírito, preciso conhecer mais. Olha a respeito disso, para Deus te orientar. Certo, queridos? Ele nunca vai te levar a uma coisa enganosa, mentirosa. Ele vai te guiar a toda a verdade. Volta lá no texto, vamos ler de novo. Romanos 8. Hoje faltou bastante, né? O Carlos falou para mim, encontrei com ele, falou que ia viajar um pouquinho. Estava muito cansado, né? Foi para a praia. Pois você corta todos esses dizeres aí da pregação. Então vou entregar o Carlos aí, já viu, né? Então Romanos 8. Vamos lá, Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, queridos, é uma coisa... Eu não costumo fazer nada precipitadamente. Para mim tomar uma atitude, eu espero alguns anos. Mas eu vou dizer uma coisa: quando você entende a voz do Espírito Santo, é certo aquilo, não vai falhar. Não vai falhar. Você entende isso? A coisa vai, você não entra tanto em conflito, a coisa vai de uma forma melhor. Tá bom? Então, olha lá, vou ler de novo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Agora, semana que vem nós vamos falar isso.
porque não recebestes o espírito de escravidão. Então preste atenção. Deus não tem filhos escravos. Acredita nisso ou não? Ele não tem filhos que o diabo está assim, na mão dele, do diabo. A escravidão acabou. Esse negócio de toda hora você tem que buscar uma tal de libertação. A libertação que a gente tem que buscar é da ignorância da palavra de Deus. Deus, olha, não recebesse esse espírito de escravo para outra vez viver daquele mesmo jeito que você era quando você não conhecia Deus. Nós recebemos espírito de adoção. Então Deus não tem filhos escravos. Você pode ter sido escravo no passado, mas depois que encontrou Jesus, foi feito filho, você foi liberto da escravidão, liberto do império das trevas. Deus não tem nenhum filho escravos, meus irmãos. Tá bom? Nós vamos falar isso domingo que sexta-feira que vem. Não recebestes espírito de escravidão. Então olha que coisa. Esse espírito que ele está falando aqui não é o Espírito Santo. Está aí na tua Bíblia com letra minúscula. É espírito humano que nasceu de novo, não é escravo. Então nós vamos falar isso a semana que vem, tá bom, queridos? Então vamos ocupar esses minutinhos finais para falar da nossa mudança daqui. Então já vai memorizando esse número. 643 dessa mesma avenida, mas ali embaixo, né? Então talvez nós vamos ficar aqui domingo agora, e no domingo que agora, né? Esse que vem, no outro eu vou estar avisando se nós vamos ficar mais um ou não. Já estamos com